Na última terça-feira, nós mostramos aqui um tratoraço de agricultores do Nordeste contra as mudanças do Proagro. O seguro rural, subsidiado pelo governo. O protesto teve resultado. Um dia depois, líderes do movimento foram recebidos em Brasília por parlamentares e representantes do Ministério da Agricultura. Já existe 2 projetos de lei que sustam a série de resoluções do Conselho Monetário Nacional e o Banco Central deve até criar um grupo de trabalho para rever as resoluções que modificaram as regras do Proagro. Entre as principais mudanças no Proagro estão a redução do limite de enquadramento obrigatório de R$ 335 mil para R$ 270 mil por ano agrícola. Operações acima do limite proposto deverão ser atendidas pelas seguradoras privadas. Redução das faixas de risco cobertas pelo Proagro de 30% e 40%, respectivamente para 25% e 50%. Redução do teto anual para o pagamento da garantia de renda mínima para R$ 9 mil por ano. O objetivo do governo é reduzir custos na ordem de 935 milhões no segundo semestre de 2024 e de 2 bilhões de reais em 2025. Na última terça-feira, produtores rurais que cultivam milho nas regiões norte e nordeste da Bahia se somaram a um tratoraço em direção à Câmara Municipal de Vereadores de Jeremoabo, município baiano na região da fronteira agrícola Cealba, no encontro entre Sergipe, Alagoas e Bahia. Segundo produtores, as alterações do Proagro tornaram o seguro mais caro e com menor cobertura. Impacta diretamente a toda a cadeia produtiva do milho da região do norte e nordeste da Bahia, da região do Cealba. A gente sabe que Jeremoabo é o município mais impactado devido a algumas mudanças que não foram discutidas com a cadeia produtiva aqui da região. Então a gente veio trazer essa audiência pública aqui, as informações reais, já da safra 2025, para você ver o tamanho da queda que já está dando por essas medidas que não foi discutido com a cadeia produtiva. Nesta quarta-feira, em Brasília, líderes do movimento receberam uma boa notícia do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós estamos em plena discussão sobre as últimas resoluções do Banco Central acerca do Proagro. O MDA tem a atribuição de discutir tecnicamente o Proagro+, que é a parte do Proagro especificamente destinada aos agricultores familiares beneficiários do Pronaf. E nós trabalhamos bastante para que a gente tenha as alíquotas adequadas no caso do Proagro+. As últimas resoluções do Banco Central trouxeram várias alterações em que o MDA tem propostas tecnicamente melhores do que aquilo que foi publicado, e é isso que a gente está discutindo agora com o Banco Central. O Ministério da Agricultura também está empenhado em mudar o zoneamento de risco da região do Cealba para que o seguro fique mais barato. Em relação ao ZARC, o ZARC do milho está sendo revisado, então toda a região ali de Cealba vai passar por uma revisão. Nós teremos uma reunião de validação, onde os produtores poderão participar dessa reunião para ver o resultado prévio antes da publicação desse resultado. E sobre o programa de subvenção do seguro rural, existe a subvenção destinada especificamente para a região de vocês. O que nós precisamos trabalhar é num produto que atenda tanto o produtor, principalmente o produtor de milho da região. O movimento ganhou apoio também no Congresso Nacional. Já existem 2 projetos de lei que propõem a suspensão das últimas resoluções aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional. O presidente da Comissão de Agricultura prometeu colocar em pauta. Com certeza a Comissão da Agricultura aqui está para batalhar pelo produtor rural. Nós vamos, com certeza, bater em cima do PDL 58/2025 e realmente trazer uma estabilidade aí para o pequeno, para o médio produtor aí de toda a região Nordeste e também de todo o Brasil. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, também prometeu levar a reivindicação do movimento ao Senado. Hoje mesmo, a primeira reunião com o ministro do MDA, Paulo Teixeira, para tratar disso. A gente já teve com o Fávaro da Agricultura. É uma demanda urgente, a gente sabe que a janela para o plantio está se encerrando e o Estado de Sergipe precisa produzir. Então tem todo o nosso apoio, vamos trabalhar para isso no Executivo e, se precisar, aqui no Legislativo também. Vamos convocar então o Miguel Daúde, para comentar esse tema, Daúde, porque essa região do Cealba é muito importante na produção do milho, principalmente porque são pequenos produtores, abaixo sempre de 100 hectares, tem uma importância social muito grande a atividades desses produtores. Agora, você acredita que será possível rever
essas resoluções, né, ou através desses projetos de lei, ou através do próprio Banco Central, né, que fez essas resoluções através do Conselho Monetário Nacional. Qual que é a sua posição, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Peter. Boa noite a todos. Perdão, a minha posição é que é um absurdo que o governo está fazendo. Mas vamos lá. O que estava acontecendo com o Proagro? O Proagro, você vai fazer, se você tem o seu enquadramento de acordo com os seus limites, a questão geográfica, você vai e faz o seu financiamento e já vem junto o Proagro, né? Você teve uma perda, você simplesmente vai no banco, tem lá a forma como você avalia, e aí o banco te dá o dinheiro. Perdão, Petro. O banco te dá o dinheiro e você vai. O banco manda esse recurso, manda esse prejuízo para o Banco Central e o Banco Central repassa para o Tesouro, né? Esses valores subiram brutalmente, né? Estava na casa aí de 10 bilhões e o governo falou: não, espera aí, eu não tenho mais condições de pagar 10 bilhões, uma vez que o seguro privado que a gente subsidia está na casa de 1 bilhão aí, que a gente não consegue recurso. Então, era uma despesa automática. Então, o governo falou: não, eu não vou mais deliberadamente reembolsar isso. Eu quero ter certeza, né, de tudo que está acontecendo. Tanto que o orçamento de 2025 prevê 5 bilhões e meio, mais ou menos, para o Proagro. É uma queda aí de quase 50%. E isso tudo penaliza os produtores, né? É evidente que, se o governo acha que existe alguma irregularidade, algum exagero, que ele fiscalize corretamente, que ele faça a coisa acontecer adequadamente e não simplesmente deixar esses produtores, né, ao Deus dará. Mas aí as pessoas dizem assim: não, mas atividade agrícola é uma atividade econômica, né, e o risco é do produtor. Neste caso, Petri, não é bem assim, né? Porque esses produtores, eles estão enquadrados numa faixa que deveria ter um entendimento social da sua produção, né? Porque o governo reclama da inflação, reclama de uma série de coisas, eu vou dar financiamento, muitas vezes o financiamento não é ideal, né? O que é ideal é você garantir para o produtor preço e o prejuízo, né? Então, o discurso, eu acho que a justificativa é que esses recursos que são gastos no Proagro, que evidentemente teriam que ser fiscalizados, eles são recursos que têm uma finalidade socioeconômica que beneficia o Brasil, né? Agora mudou. Em 2025, 2024, você já teve uma mudança, a diminuição do limite. Depois, 2025, você já não cobre mais 100%, você cobre um percentual e o produtor tem que entregar o CAR. Muitos deles têm, às vezes, dificuldade de ter o CAR, não por outras razões, por questões técnicas, que o próprio governo não ajuda esse sistema. Então, essa questão do CAR, na minha opinião, Petri, deveria voltar a uma situação em que ele estava, e a partir daí você, né, as entidades, como nós estamos vendo aí, o Congresso, sei lá mais quem, aí você começa a estabelecer regras. Agora, o Banco Central, ele só vai fazer alguma coisa se o governo disser: olha, eu quero, então, eu vou voltar na condição anterior, então vamos mudar as regras. O Conselho Monetário também, porque a decisão do Conselho Monetário, quem compõe o Conselho Monetário praticamente é o governo, né? E o governo é que determinou que isso fosse que acontecesse. Infelizmente, Peter, o governo brasileiro hoje, ele fala uma coisa, faz outra e vem prejudicando muito o setor agropecuário. É isso. Vem prejudicando. São poucos aqueles que questionam isso. Você não vê a imprensa questionar isso. A gente aqui questiona. É isso. Porque nós sabemos, nós temos lado, nós temos opinião e nós não concordamos com isso. Eu, particularmente, muitas vezes sou crucificado por isso. Me criticam. Ah, mas o que você tem que defender o produtor porque o produtor... Não. Eu acho que a gente sabe o que acontece e temos que defender. Perfeito. Então, portanto, Petri, a razão é o seguinte: essa questão é socioeconômica
e não apenas econômico. Tá certo, presidente? Tá certo. É sobre esse aspecto que tem que ser visto. E a missão do Canal Rural é dar voz, né, a essas reivindicações aí que a gente acaba recebendo. Obrigado, viu, Daúde? Uma boa noite, até amanhã.